ficar vermelhinho aí do... Olá, boa tarde a todos e todas. Sou Valéria Camilo, docente da UFRB, lotada no Centro de Ciências da Saúde, membro da Incuba UFRB, e é com grande satisfação que a UFRB, o NEB e as incubadoras vinculadas à rede ITPS e Unitrabalho realizam esta edição do INES. É com imenso prazer que farei a mediação dessa mesa intitulada Economia Solidária, Meio Ambiente e Semiárido, o papel da incubação no fortalecimento da soberania e segurança alimentar e nutricional do campo à mesa. Quero começar agradecendo a todas as pessoas que estão assistindo no YouTube TV UFRB, a todas as pessoas que fizeram esse evento possível, a toda a equipe da Tecnologia de Informação da UFRB, que neste cenário de isolamento social vem contribuindo muito conosco, nos aperfeiçoando, e aos nossos intérpretes de Libra, Charlison e Raquel, que dão suporte a este evento. E, é claro, agradecer aos nossos 3 convidados. Para contribuir neste debate, teremos a participação do professor Dr. Renato Maluf, a professora Ana Dubé e Leonardo Pinho, compondo esta mesa. O professor Renato Maluf irá abordar no campo conceitual e de pesquisas em SAM, principalmente os aspectos da pandemia sobre a segurança e soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional. A professora doutora Ana Dubé trará experiências de economia solidária, meio ambiente, semiárido e incubação, para a consolidação do direito à soberania e segurança alimentar e nutricional. E Leonardo Pinho abordará a promoção da economia solidária, o cooperativismo solidário e os desafios, em um momento tão concentrador de renda. Queremos estimular que vocês estejam assistindo, que vocês que estão assistindo façam suas perguntas pelo chat. Eu vou fazer a seleção das perguntas e, no final das falas, direcionar os nossos convidados. Nós ouviremos, primeiramente, o professor Dr. Renato Maluf, que é professor titular do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É coordenador do Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, membro do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, coordenador da Rede Brasileira de Pesquisas em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e ex-presidente do Conselho Nacional, 2007 a 2011. Seja bem-vindo, professor Renato. A palavra está com o senhor. Boa tarde, obrigado, Valéria. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a meus colegas de mesa. Eu quero primeiro agradecer o convite, a oportunidade para compartilhar algumas ideias com vocês sobre esse tema, parabenizar pela escolha do tema, né, para fazer parte desse evento. Eu vou, como foi já indicado pela Valéria, eu vou começar tratando um pouco dessa referência de soberania e segurança alimentar e nutricional no Brasil, falar um pouco sobre os impactos da pandemia, o inquérito que a rede de pesquisa realizou, extrair aí algumas implicações, não é? A mesa me propõe, né, de tratar do fortalecimento da soberania e segurança alimentar e nutricional. Vamos primeiro nos perguntar o que significa isso, né?
nós temos um histórico muito rico, interessante, de construção no Brasil desta concepção de soberania em segurança alimentar e nutricional, nos valendo, né, do debate internacional, mas com uma importante e rica participação de atores sociais dos mais distintos campos, desde os anos 90, nessa construção. Uma construção que ganhou uma notoriedade institucional a partir logo do início do primeiro governo Lula, quando foi recriado o Conselho Nacional, criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, aprovamos a Lei Orgânica em 2006, tivemos a aprovação da incorporação da alimentação entre os direitos previstos na Constituição Federal e a construção de um conjunto de programas em distintos âmbitos para enfrentar a questão da insegurança alimentar nas suas várias manifestações. E, em particular, aquela manifestação de insegurança alimentar mais grave, imediata, que é a fome. Nós, nessa caminhada, que foi, eu vou mostrar já por que eu estou dizendo isso, foi um processo virtuoso, muito bem sucedido, nós fomos, então, desenvolvendo uma concepção desse campo que tem duas características importantes. A primeira é que a soberania e a segurança alimentar e o direito humano à alimentação, que é a outra referência que usamos, eles são perseguidos, promovidos com base numa perspectiva intersetorial, querendo com isso dizer que eles são buscados com base num elenco de programas que tratam das várias dimensões envolvidas dessa problemática, né? A fome, a segurança alimentar, assim como a pobreza, são fenômenos sociais multidimensionais, né? Com múltiplas dimensões. Portanto, não se trata de ter um instrumento, senão de ter vários instrumentos integrados que atuam sobre as várias dimensões envolvidas. E isso se construiu no país a partir de 2003, uma experiência que foi reconhecida internacionalmente, inclusive, como muito exitosa e que se repercutiu em indicadores favoráveis, que eu vou falar em seguida, né? A noção de segurança alimentar e nutricional, ela faz referência às condições de acesso aos alimentos por parte do conjunto da população, um acesso que seja um acesso que não comprometa o acesso a outros componentes de uma vida digna. Por exemplo, uma pessoa pode, digamos, não passar fome, mas se para isso ela dedica 100% da sua renda, ela não está em segurança alimentar. Certamente outros componentes da sua existência estão comprometidos. Um acesso a uma alimentação adequada, saudável, que respeite hábitos culturais, que seja sustentável, que esteja articulada a modos de produção igualmente sustentáveis, que valorize a sociobiodiversidade, a territorialidade da produção de alimentos, não é? Essa é a concepção de segurança alimentar. A concepção da soberania alimentar, ela vem originariamente dos movimentos sociais do campo, ganha muita importância, porque ela trata do direito dos povos decidirem o que querem consumir, como querem produzir, como querem consumir. Portanto, o exercício do direito soberano de decidir sobre a sua alimentação, em todos os aspectos relevantes. E o direito humano à alimentação, que diz que todo ser humano, não importa a sua condição individual, a sua condição familiar, tem direito a se alimentar. Isso é um direito assegurado, que deve ser assegurado a qualquer pessoa, independente de qualquer circunstância. Esse é o conjunto de referências, né? Nós construímos no Brasil um indicador que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, EBIA.
ela foi uma validação para o Brasil de uma escala que é usada regularmente pelo governo dos Estados Unidos e que, por sua vez, ela é baseada no que se convencionou chamar de o método de Cornell. Foi da Universidade de Cornell que ela foi originalmente pensada. A escala brasileira de insegurança alimentar, ela é um indicador de percepção. Os entrevistados ou as entrevistadas são perguntados sobre a sua percepção da condição da sua família no que se refere a vários aspectos da alimentação e a perspectiva que ela tem da sua condição. Então, o que se passou com a sua alimentação nos 3 meses anteriores à pesquisa e que perspectivas ela tem. Portanto, é um indicador subjetivo, né, de percepção, ainda que faz parte, né, das perguntas. Saber se alguém da família passou fome no período, se a pessoa diz que sim, isso não tem nada de subjetivo, isso é muito objetivo, né? Mas eu explico isso para dizer que não é um indicador, por exemplo, como são os indicadores antropométricos que se usa convencionalmente para aferir desnutrição, peso e altura, né? Que normalmente se usa. Então, a EBIA é isso. E a EBIA passou a ser calculada no Brasil em 2004, passou a ser divulgada em 2004 pelo IBGE. Eu vou projetar uma tabela para mostrar para vocês os indicadores da EBIA desde então e mostrar o resultado de um inquérito que a rede de pesquisa da qual eu participo realizou o ano passado, em dezembro de 2020. Os dados foram coletados em dezembro de 2020 e divulgados este ano, a partir de março. Provavelmente muitos de vocês tiveram acesso, que esse inquérito foi muito divulgado, teve muita repercussão no Brasil e no exterior, infelizmente por más razões, porque nós decidimos realizar o inquérito porque sabíamos que era preciso ter informações sobre a pandemia, né? Sobre os impactos da pandemia. E já sabíamos que o IBGE não faria isso tão cedo. Por isso que a rede se propôs a fazer o inquérito, com a parceria com entidades que apoiaram a realização do inquérito, que foi realizado pelo Instituto Vox Populi, um instituto reconhecido, né, de legitimidade reconhecida. E nós, claro, esperávamos ter constatar uma realidade difícil, mas a realidade era, infelizmente, muito pior do que a gente esperava. Então, eu vou mostrar para vocês um gráfico que expressa isso que eu estou dizendo. Eu espero ser bem sucedido na exibição dele. Já é possível ver o gráfico? Valéria, você pode dizer se já está aparecendo? Sim, professor, já está aparecendo. Está ótimo. Então, reparem o seguinte, a escala brasileira de insegurança alimentar, ela mede que condições? Famílias que podem ser consideradas em segurança alimentar, que é essa linha verde, representando famílias que consideram que a sua condição alimentar, do ponto de vista da quantidade, da qualidade, da regularidade, está assegurada e não tem uma expectativa de pior. Depois ela mede a condição de insegurança alimentar em 3 graus. A insegurança alimentar leve, que é essa linha meio amarela, âmbar, insegurança alimentar leve quer dizer a família ela tem o seu padrão alimentar comprometido no aspecto da qualidade da sua alimentação, da composição da sua alimentação. Então, uma família que está em insegurança alimentar leve, ela está tendo que
romper com o seu padrão alimentar habitual, comprometendo a qualidade no sentido que ela não passa fome propriamente, mas a composição da sua refeição ela mudou na direção de uma qualidade pior. A insegurança alimentar moderada, que é essa linha azul claro, ela já é uma insegurança alimentar onde a quantidade está comprometida. Então, de novo, não se caracteriza uma situação de fome, porém, o padrão de alimentação daquela família está comprometido já no aspecto da quantidade. As pessoas comem, mas comem menos do que gostaria de comer. Isso é uma insegurança alimentar moderada. E, por fim, e o mais importante, mais urgente, é a insegurança alimentar grave. Insegurança alimentar grave é quando uma família, pelo menos um membro da família, vivenciou fome no período pesquisado, que são 3 meses antes da data da entrevista. Ou porque ficou um dia todo sem comer, ou porque quis comer e não comeu porque não tinha, né? Teve fome e não pôde comer porque faltava o alimento. É essa a linha vermelha. O IBGE calculou a EBIA em 2004, 2009, 2013 e 2018, sendo que as 3 primeiras foram inquéritos realizados junto com a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e a última, 2018, associada à POF, a Pesquisa de Orçamento Familiar. Notem que, no período que vai de 2004, portanto, são dados de 2003 e 2004, quando os programas passaram a ser implementados, daí até 2013 e 2014, você tem uma tendência crescente que fez com que 77% dos domicílios no Brasil podiam ser considerados insegurança alimentar. E todas as manifestações de insegurança alimentar caíram, principalmente a grave, que baixou pela metade, né, de 9,5% para 4,2%. É comum que, quando uma família deixa de ficar numa condição de insegurança alimentar grave, ela primeiro passe a moderada, depois a leve e, idealmente, sobe para a condição de segurança alimentar. Então, notem que o país vinha numa trajetória virtuosa de crescente aumento da segurança alimentar das famílias e de redução de todas as manifestações de insegurança alimentar. Esse é o momento, talvez vocês se lembrem, em que o Brasil foi retirado do mapa da fome e da FAO, que não é calculado por esse indicador, é um outro indicador, mas foi quando o Brasil deixou de frequentar, né, de figurar nos países onde a fome ela é epidêmica. Naquele momento, todos nós celebramos uma conquista, mas, para sermos francos, era uma conquista que nem deveria estar colocada, porque, afinal, é uma vergonha um país com as características do Brasil ter fome num patamar que o coloca na condição de integrante do mapa da fome de uma Organização das Nações Unidas. Se vocês notarem, os dados de 2017 e 2018 já revelam ou já revelavam uma inflexão naquela tendência, de tal maneira que dos 77% de famílias em segurança alimentar, nós tínhamos em 2018 um número menor, um percentual menor, 63%, e todas as manifestações de insegurança alimentar cresceram. É preciso dizer o seguinte: claro que a insegurança alimentar que mais chama atenção é a grave, porque ali está a fome. E a fome é uma situação de urgência. Fome mata imediatamente. Mas muito relevante é considerar as outras formas de insegurança alimentar que afetam a condição alimentar e nutricional das famílias. O ano passado, a nossa rede realizou um inquérito, como eu já expliquei, apoiado
por 4 entidades, com o Instituto Vox Populi, e usamos a mesma metodologia do IBGE, que é para permitir a comparabilidade. E, infelizmente, os resultados revelaram uma situação pior do que a que esperávamos. Todos imaginavam que, por causa da pandemia, a situação teria se agravado, mas jamais pensamos que ela chegaria a ponto de nós termos menos da metade dos domicílios brasileiros considerados em segurança alimentar, 44,8%. E todas as formas de insegurança alimentar tiveram um aumento expressivo, 34,7% em leve, 11,5% moderada e 9% com insegurança alimentar grave. Transformado isso em números absolutos, este resultado quer dizer o seguinte, que aproximadamente 116 milhões de brasileiras e brasileiros sofriam algum grau de insegurança alimentar, sendo que 19 milhões passaram fome, vivenciaram a fome. E este indicador nós cruzamos com fatores de vulnerabilidade para constatar que domicílios em que o responsável é uma mulher são mais vulneráveis. Domicílios em que a responsável é uma pessoa de cor preta ou parda é mais vulnerável. Domicílios em que o responsável tem baixa escolaridade são mais vulneráveis. E os domicílios no meio rural têm um índice de insegurança alimentar mais grave mais acentuado do que no meio urbano. O que é que esse quadro mostra para a gente? É verdade que a pandemia explica explica esse agravamento da situação? Mas não é verdade que ela é o único fator. Por quê? Porque a situação já vinha se deteriorando pós o levantamento de 2004. É possível afirmar com muita segurança que, a partir do golpe de 2016, com o progressivo esvaziamento ou desmonte de programas, com a precarização das condições de trabalho, com as várias iniciativas feitas para romper com direitos sociais, o desemprego, a crise econômica e política já estavam com um desemprego muito elevado, e quem não estava inteiramente desempregado estava com emprego precário, temporário e mal remunerado, você já tinha, então, uma inversão da tendência, né, que vinha vigorando até os dados de 2004, né? 2014. O que a pandemia mostra é que, o resultado do inquérito mostra é que a pandemia, o que ela fez foi agravar uma manifestação que já vinha se dando, infelizmente, no país. O que mostra que o enfrentamento da fome, ou, dito de outra maneira, a promoção da segurança alimentar, da soberania alimentar, tem que ser um objeto de busca permanente, porque numa sociedade com o grau de desigualdade que tem a sociedade brasileira, a possibilidade do retorno desta mazela social está sempre presente. Está sempre presente. E tanto a crise econômica quanto a crise política, o desmonte de programas, o fechamento de espaços de participação, como foi feito no primeiro ato do governo Bolsonaro, que foi fechar o Conselho, acabar com o funcionamento da Câmara Interministerial. Portanto, ele decapitou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Isso tudo significou uma retração de programas. Por exemplo, aí no semiárido é bastante visível a retração de vários programas. Eu estou incluindo aqui o programa de cisternas, o PA e vários outros, que explicam, em grande medida, essa inflexão na tendência. Eu vou interromper aqui para voltar a falar com vocês. Eu tenho mais um tempinho, Valéria, para completar aqui minha apresentação. Tem, professor.
Tem Oi? mais um tempinho, pode Tá. usar. Então, obrigado. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o, o, quer dizer, a promoção, o fortalecimento da soberania e da segurança alimentar, ela tem, portanto, tem vários componentes, né? Eu chamei muita atenção à promoção do acesso, tenho que chamar atenção à promoção de formas de produção, de modelos de produção que sejam sustentáveis, socialmente justos, que valorizem a sociobiodiversidade. A agroecologia tem se destacado, né, como uma referência importante. Eu vi pela programação que então, uma questão importante. Nós, no Brasil, juntamos as duas expressões, como vocês fizeram no programa: soberania e segurança alimentar nutricional, querendo com isso dizer o seguinte: temos que estar permanentemente atentos à condição de segurança das famílias em relação aos alimentos, por intermédio de estratégias que promovam a soberania alimentar do país e dos povos que compõem o país. Vocês, a universidade, o evento, tem, obviamente, uma referência importante no semiárido, estabelece uma relação importante com o tema ambiental, e eu não posso deixar, falando com quem eu estou falando, de fazer uma referência ao José de Castro, o nosso precursor dos debates da fome no Brasil, que fazia o debate da fome não apenas para dizer que não se tratava, não tinha nenhuma causa, digamos, de cultural, etc., mas era um produto de um modelo de desenvolvimento injusto, um produto da ação, né, de um modelo de desenvolvimento. E o Josué sempre chamou a atenção não apenas para a questão da fome, mas para a correlação entre os alimentos e o ambiente. Ele dizia que os alimentos são o principal elo entre os seres humanos e o ambiente onde eles vivem. Se quiser traduzir para a linguagem contemporânea, é a relação entre os seres humanos e os territórios, né? Que isso nos leva, então, para uma concepção muito próxima, portanto, da soberania, da concepção contemporânea da soberania alimentar. Isso faz o semiárido, isso faz, por exemplo, a articulação do semiárido, quando fala da convivência com o semiárido. A convivência com o semiárido como uma perspectiva de valorizar um bioma sempre tido como muito adverso, não é? Valorização de um bioma e uma estratégia em que os alimentos fortemente relacionados com o território cumprem um papel importante. Nós tivemos no Brasil, pela sociedade civil, a sociedade civil brasileira é muito ativa nesse campo, muito ativa. Mesmo com essa agressão sofrida a partir do governo Bolsonaro, ela se mantém mobilizada. O fechamento do Conselho Nacional não fechou os conselhos estaduais, inclusive da Bahia, que é muito ativo, né? Os conselhos estaduais estão ativos. Está proibida a realização de conferências nacionais, como a gente sempre realizou. Pois bem, a sociedade civil está organizando, se movimentando com uma conferência popular, soberana, autônoma, né? Que vem sendo realizada com vários eventos e tem uma perspectiva de fazer um evento presencial o ano que vem, se as medidas de distanciamento social permitirem. É parte dessa mobilização, faz parte dela, a utilização de uma referência construída no Conselho e na última Conferência Nacional, que diz respeito à comida de verdade no campo e na cidade, por direitos e soberania. Quero trazer aqui essa referência para estimular uma reflexão entre nós. O que significa comida de verdade? O que para vocês comida de verdade é? Né? A que ela remete? A que referências que ela remete? E tem uma importante questão de escala nessa discussão, onde a escala local ganha
ganha muita relevância, sem desconsiderar os determinantes mais gerais. E, por último, eu não quero deixar de dar uma palavrinha sobre o tema principal do encontro, que é o tema das incubadoras. Eu não tenho nenhuma... Tem gente aqui na mesa que é profissional da área, né? Mas eu quero apenas dizer o seguinte: a pandemia, ela teve... Tem projetos que mostraram isso, né? A proliferação de um número muito grande de iniciativas no país relacionadas com o abastecimento, de promoção da agricultura familiar, grupos de consumidores, a conexão de agricultores com consumidores, além das ações de solidariedade, doação de alimentos por associações comunitárias, etc. Há muito de economia solidária aí. Provavelmente isso vai ser tocado pelos meus colegas de mesa. O que eu quero dizer é que, e com isso eu encerro, a promoção do fortalecimento da soberania e da segurança alimentar e nutricional, olhado desde a perspectiva das incubadoras de economia solidária, dessas iniciativas em que, especialmente, a solidariedade entre iguais está envolvida, acho que o principal desafio é fazer com que iniciativas que surgem para responder a uma emergência, a emergência que a fome representa num contexto de pandemia, que elas adquiram permanência e que os alimentos que entraram na pauta dessas organizações permaneçam. Se neste momento os alimentos fazem parte de ações solidárias de doação, que eles permaneçam na pauta das entidades comunitárias e das demais organizações envolvidas como uma questão de tratamento permanente, que diga respeito à qualidade da alimentação, que diga respeito à comida de verdade, que diga respeito a promover a soberania alimentar, que significa dar o direito aos indivíduos de poderem se alimentar segundo ele considere a forma mais adequada e razoável. Com isso, e para isso se precisa, eu elogiei aqui muito, valorizei as iniciativas da sociedade civil, que é preciso fazer, mas é claro que elas têm uma importante dependência de apoio público. Felizmente, alguns estados e alguns municípios vêm dando esse apoio, apesar da ausência absoluta do governo federal, né, por razões que a gente sabe. Então, com isso eu encerro, agradeço mais uma vez, espero não ter ultrapassado muito o meu tempo, e fico à disposição para o debate posterior. Muito obrigado. Obrigada, professor Renato. Excelentes reflexões sobre o direito humano à alimentação, a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional, e a comida de verdade. Fazendo um recorte do Brasil, a gente observa que essa pandemia ela veio expor um histórico de problemas sociais que já existiam na população nos últimos anos. Assim, não podemos afirmar que foi o coronavírus e o isolamento social os fatores principais para os aumentos da insegurança alimentar e nutricional e a fome. Na verdade, a Covid-19, ela expressou a inércia governamental na área social e de saúde, o desmonte das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, como o senhor mesmo abordou. Enfim, uma série de medidas e de retrocessos no campo da segurança alimentar e nutricional. Muito obrigada pela colaboração. Então, lembrando a todos e todas que coloquem as suas perguntas no chat. Então, para dar sequência a essa discussão, eu convido a professora Ana Dubé, professora associada do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, membro do Núcleo de Agroecologia e Campesinato, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, Polo Universidade Federal Rural de Pernambuco, fundadora da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A palavra está com você, Ana. Olá, Valéria, boa tarde a todos e a todas, né? Eu vou aqui partilhar a minha tela para colocar uma apresentação, mas antes disso, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar discutindo nessa mesa e, sobretudo, parece que a gente tinha combinado, Renato, porque você deu um pano de fundo para eu entrar com uma outra
possibilidade de abordagem do tema, desde o olhar das incubadoras, e é óbvio, né, que é por aí que eu vou caminhar, né? Então, não. Está visível, meu povo? Alguém pode me dar um retorno aí, porque a gente não enxerga depois que... Tá sim, professora. Ok. Só colocar no modo de apresentação, que está no modo de edição. Eu já coloquei no modo de apresentação. Aqui está aparecendo como modo de edição, mas pode seguir, só para você saber. Bom, então, a minha perspectiva é de tentar abordar essa temática exatamente a partir da lógica das incubadoras, né? E de como, no seio da nossa incubadora e da própria rede de incubadoras, a gente vem trabalhando essa perspectiva de construção dessa articulação entre economia solidária, meio ambiente e semiárido, na lógica do fortalecimento da soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, primeiro, eu acho que é importante a gente falar do Nordeste, né? Na mesa de ontem, na abertura, estávamos, a questão que ficou no ar é por que o Nordeste é diferente, né? O que dizem sobre nós? E, além disso, o que sabemos sobre nós mesmos, né? Quando a gente pensa no Nordeste, a gente pensa como uma região subdesenvolvida ou em processo de desenvolvimento, ou seca, ou semiárida, ou pobre. No imaginário popular, é isso que está. Até mesmo os próprios nordestinos, né, muitas vezes, introjetam esse imaginário do o que é que sabemos sobre nós mesmos, se não o que dizem sobre nós. Isso é uma questão importantíssima para perceber que o Nordeste tem uma característica de semiárido como um todo, cada vez mais, mesmo nas zonas que antigamente tínhamos Mata Atlântica, cada vez mais temos passado por um processo de desertificação e que, portanto, é preciso aprender a fortalecer essa identidade do Nordeste. Por que eu começo por aí? Porque temos aqui dois paradigmas que estão em contraponto. O paradigma dessa imagem, que é o paradigma que diz que o Nordeste é seco, árido. Aqui eu não encontrei nenhuma imagem que tivesse a caveirinha de boi, né, lá no chão, ou os bichinhos, ou os seres humanos, as crianças cadavéricas, mas é isso que está no imaginário em geral. E do outro lado... Desculpe, Oi? é que eu imagino que a senhora esteja mostrando um gráfico e ele ficou preso no primeiro slide. Pronto, agora está caminhando as imagens. Eu não posso botar no modo exibição. Quando eu boto, ele não anda. Pronto. Apareceu? Sim, agora tem uma imagem E um barquinho. X. Isso, é isso mesmo, tá certinho. Então, do outro lado, temos um outro paradigma, né? Que é o paradigma da convivência com o semiárido, tanto defendido pela ASA, que não foi uma coisa nem dada pelo Estado, nem tampouco foi uma conquista de muita luta, de muitas organizações que construíram esse paradigma na contraposição ao paradigma do combate à seca. E por que estamos falando sobre isso? Porque soberania e segurança alimentar tem tudo a ver com a possibilidade de pensar e refletir sobre a construção do alimento a partir do seu próprio ecossistema, da sua própria realidade. Josué de Castro já dizia isso, como trouxe o Maluf, e naquela época, ele, no Geografia da Fome, por exemplo, ele dizia que a soberania e segurança alimentar no sertão eram maiores do que na zona da mata canavieira explorada na situação de plantation. Nesse contexto, desses dois paradigmas aqui, nós encontramos algumas disputas epistêmicas que são fundamentais
da gente entender por que elas existem e de como isso vai influenciar de maneira grave o trabalho da universidade. A primeira delas é uma compreensão de um rural ultrapassado, antigo, em extinção, e um rural que não que está se acabando, né? Muitos defendem que o fim do campesinato no sentido de dizer que logo logo não teremos mais rural. E aí, como fica a questão da produção do alimento no contraponto agronegócio e agricultura familiar? O rural que nós queremos mostrar é um rural com gente, com diversas expressões culturais, um rural onde a natureza, que é a nossa maior riqueza, é a base da existência humana e de todas as formas de vida no planeta, e, portanto, nós temos que pensar o trabalho da soberania e segurança alimentar por dentro dessa perspectiva de rural. A mesma coisa a gente pode falar do desenvolvimento. E aí é preciso pensar nessa expressão desenvolvimento como sendo algo que a gente se desenvolve, onde alguém algum dia determinou critérios e parâmetros e disse: a gente tem que sair daqui para chegar lá. E isso do norte global para o sul global e do sul brasileiro, sul e sudeste brasileiro, para o nordeste brasileiro. E aí isso modifica a relação ser humano-natureza e aumenta essa distorção simbólica do rural na perspectiva de colocar o Nordeste na geopolítica nacional e mundial como uma perspectiva diferente e, sobretudo, até os anos 70, na lógica da indústria da seca, que não vou poder me aprofundar, mas acho que a expressão é bastante conhecida. Nesse sentido, essa expressão desenvolvimento, né, que vem com a indústria da seca, que vem com a transposição do São Francisco, que vem com as açudes e barragens que destroem a natureza para o benefício de poucos, a gente percebe, além disso, o mais grave, o epistemicídio nas localidades rurais, onde um processo de colonialidade do poder e do saber chega destruindo os conhecimentos e saberes locais, sobretudo sobre a alimentação. Então, ao invés de eu comer tapioca, é melhor comer esse miojo. Ao invés de eu comer teju, por exemplo, ou ainda preá, ou ainda girimum, eu vou plantar cenoura, hortaliças, que no sertão não tem muito sentido, porque não tem água, né? Então, como que a gente pensa em estratégias de desenvolvimento que, de certa maneira, reconheçam essas construções locais? Porque a pergunta que a gente deve se fazer é: será que as estratégias implementadas até agora foram efetivas, né? Quais são as consequências para a nossa região e como podemos lidar com as dificuldades geradas por ela? E aí, do outro lado, a gente vai perceber o paradigma da convivência com o semiárido, que é, para mim, experiências oriundo das experiências históricas de luta e resistência do campesinato, que culminam na organização da ASA. E aí, nessa lógica desse paradigma, a gente tem uma outra perspectiva epistemológica, um outro modo de vida, onde os vínculos entre o Estado e o mercado são pensados a partir dos projetos político-pedagógicos de resistência do campesinato. Nas lutas, desde Canudos, Caldeirões e tantas outras lutas, dos quilombos e por aí vai, para mim, o Nordeste não é subdesenvolvido, o Nordeste ele resiste. E é por isso que, quando a gente vê uma eleição para a presidência da República, onde o Nordeste tem toda uma cor e o resto do país tem outra cor. Por que será? Para mim, isso tem uma vinculação muito forte com os processos de resistência do campesinato. O Nordeste é diferente do resto do Brasil, né? Quais são as epistemologias que estão subjacentes a isso e como que a gente faz para torná-las visíveis? Para mim, só é possível nessa dinâmica de movimento social, ciência e prática que nos fornece novos óculos para enxergar a realidade. E as incubadoras?
Então, para mim, só é possível discutir soberania e segurança alimentar na medida em que a gente trabalha na articulação dos conceitos de território, rede, agroecologia, economia solidária, soberania e segurança alimentar e direito humano à alimentação. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe desses conceitos, mas o processo, a própria metodologia de incubação tem que estar articulada em torno desses conceitos. E aí, isso é a chave para a gente refletir sobre a relação campo-cidade. E aí, isso gera um episteme, que a gente tem que pensar como trazer para a metodologia de incubação, no sentido de reforçar essa possibilidade. E aí, é repensar o universo da relação universidade e sociedade. Isso de uma forma a pensar que o ser humano é a natureza. Pensamos a partir de um diálogo de saberes que dê visibilidade ao saber popular, tendo o território como ponto de partida, utilizando os elementos da educação popular como princípios, pensando na pedagogia da autogestão, que gera autonomia e emancipação, e a investigação, a ação participativa. É claro que isso é lindo, eu botei tudo de azul assim, lindo, maravilhoso. Acontece que a gente pode pensar a quantidade de desafios que temos para as super incubadoras, porque às vezes a gente espera que a gente consegue transformar o mundo, né? Isso muitas vezes é um peso para nós que estamos nas incubadoras, mas algumas das dificuldades que a gente tem no sentido de sistematizar a nossa própria experiência, pensar a construção de redes para dentro da universidade com outras universidades e com os territórios que se organizam em torno das temáticas de lutas pela soberania e segurança alimentar. Quebrando a margem da institucionalidade, pensando diferentes linguagens, buscando com a centralidade as artes e buscando o processo de financiamento que possa permitir a capacidade da universidade de fazer tudo isso, né? Bom, e aí, isso aqui eu vou ter que passar muito rápido, mas depois eu posso passar para vocês algumas referências. A gente saiu de um processo, né, na nossa incubadora, de incubação individual de empreendimentos para pensar a incubação de redes, com ênfase no território. E aqui a gente pensa que há uma... Licença, Ana, por favor, não está passando os seus slides. Ah, Jesus, eu vou tirar... A gente ainda está na figura, no terceiro. Ana, tenta parar de compartilhar e começar tudo do zero, às vezes volta. Vocês estão na figura? Que figura? Na terceira. Do barquinho. Do barquinho? A gente parou no barquinho. Ah, Jesus. E eu medonha aqui passando os slides, agora que vocês vêm me dizer, mas tudo bem. A gente não queria te interromper. Eu não quis interromper. Deveria, mas depois eu socializo, acho que eu vou parar de... Cadê? Já não está mais aqui para a gente, já parou de compartilhar aqui conosco. Certo. Bom, eu vou voltar aqui para... Bom, eu não sei o que eu faço, eu vou continuar aqui porque falta pouco agora para eu terminar. Vocês deviam ter me falado antes. Mas, enfim, aqui foi o gráfico que eu tinha mostrado. Você já colocou no modo de apresentação, Ana? Não, quando eu coloco, ele para. Não sei o que está rolando, não. Ô, Willow, você quer que eu vou talvez terminar sem os slides, porque... Como você preferir. Se você quiser me passar, eu também posso apresentar. Passar por onde? Está perdendo muito tempo. É melhor... Bom, vou tentar aqui. Última vez, tá? Vamos ver. Pessoal no chat aqui falando que é isso. O Nordeste está resistindo. Tá dando certo? Ó, sim, agora a gente está vendo
Então, esse aqui foi o slide que eu estava falando sobre a epistemologia em construção, né, na universidade, necessária para a gente pensar esse processo de incubação desde uma lógica que seja uma perspectiva construída na lógica da economia solidária e da agroecologia. Acho que eu não vou colocar em tela grande, vou deixar assim mesmo. Pode ser? Será? Willow? Acho que é melhor mesmo, mano. O meu computador, eu acho que ele está com problema porque ele parou, né? Você pode fazer assim, tente colocar na tela cheia, eu te aviso aqui. Se não for, quer dizer que você tem que compartilhar sem tela cheia mesmo. Ou no modo de leitura. Veja aí. Não está aparecendo. Não, né? Então, tira o modo de apresentação e vai no convencional mesmo. No pequeno mesmo. Pronto, então deixa ele aqui. Então, eu tinha falado sobre esse gráfico, né? Que, para mim, fala dos elementos da epistemologia em construção que permitem a capacidade da gente trabalhar uma lógica diferente dentro da universidade, né? E quando não sei, passou aí. Pronto, está passando agora. Agora está. Então, deixa ele assim mesmo. Porque, enfim, a estratégia de incubação, para mim, aliás, para mim não, na nossa incubadora a gente amadureceu no sentido de pensar uma transformação no sentido de sair da incubação de empreendimentos e pensar na incubação de redes com ênfase no território. E, com isso, a gente modifica várias coisas. A concepção de economia solidária, a relação entre os empreendimentos, a própria definição de território, a relação com os outros atores no território, o tipo de incidência sobre as políticas públicas e a própria relação com o mercado. Por que a gente modifica? Sai de uma crença que a economia solidária é um modelo alternativo ao capitalismo, na ótica do socialismo operário, e parte para uma crença na construção da economia plural, onde as esferas mercantil e não mercantil e redistributiva da economia se articulam a partir dos atores que estão no território. A relação dos empreendimentos no modelo de incubação individual não é necessariamente imprescindível. E aqui a gente parte na ótica e na lógica da organização de redes socioeconômicas como centralidade. Aqui, a gente, com relação ao território, no método tradicional de incubação, a gente vê o território como um espaço geográfico, e aqui a gente vai ver como um espaço de construção identitária e de debate público, onde a ação pública se faz na articulação das redes. Então, para isso, a relação com os outros atores do território sai, do ponto de vista da incubação individual de empreendimentos, de uma medida pontual, na medida em que se faz necessária, para essencial, no sentido da criação de espaços públicos de proximidade. E aí, a incidência sobre as políticas públicas sai de uma ótica mais individual para ser pensada numa ação coletiva, organizada e coordenada entre atores. E, finalmente, a relação com o mercado sai de uma lógica individual, onde a perspectiva é somente de se inserir no mercado, para uma estratégia coletiva de construção de mercados econômicos solidários, circuitos curtos de comercialização, onde produção, comercialização e consumo se reconstroem. E aí eu trouxe para vocês aí, eu já devo ter estourado meu tempo, Valéria, mas rapidinho, um exemplo concreto disso daí, que a gente vem trabalhando no município de Bonito, no Agreste pernambucano, que começou em 2016, com a inauguração do Mercado da Vida, o primeiro mercado público de comercialização de produtos agroecológicos de Pernambuco, com uma série de parcerias e que tem como perspectiva a promoção do processo de transição agroecológica no território, com vistas à articulação campo-cidade a partir da agroecologia e da economia solidária. E aí, gente, a gente não para no empreendimento. Algumas das atividades que já vêm sendo desenvolvidas desde 2016 passam por transição agroecológica com famílias agricultoras,
formação em economia solidária, com a criação de OCS, a implantação do mercado da vida, criação de associação com essas famílias agricultoras, a campanha com a população da alimentação saudável é vida, bonito consciente, alimentação saudável é vida, e aqui a gente vê, nessa foto aqui da esquerda em cima, todo o prefeito com o secretariado e embaixo uma parte das famílias do mercado da vida, oficinas de alimentação saudável, grupos de consumo que a gente considera que não é possível pensar a produção, a comercialização e a promoção da segurança alimentar se a gente não trabalha com os consumidores, e educação ambiental nas escolas, né? Então, a gente vem trabalhando também com 4 escolas, por enquanto, do município. E, recentemente, um dos nossos orientandos, né, do doutorado em pós-graduação do PPG-ADT, o aluno Paulo Santana, doutorando Paulo Santana, ele vem desenvolvendo o seu projeto de tese no sentido de contribuir para a construção da política pública municipal de agroecologia e produção orgânica do município. Então, passando de maneira rápida, a gente considera que não é possível pensar comida de verdade no campo da cidade se essa articulação, movimento social, ciência e prática não existe. Então, é preciso a gente avançar no próprio sentido da construção feita até agora pelo CONSEA, pelos fóruns nacional e estaduais de segurança e soberania alimentar, mas o papel das incubadoras, para mim, tem muito a ver com essa intervenção territorial, no sentido de ampliar as possibilidades de fornecimento de uma alimentação saudável para a população, aonde a gente acompanha os grupos. Era isso, desculpem os atropelos, mas eu acho que o computador foi um inimigo meu hoje. Obrigada, Valéria, desculpa aí. Obrigada, Ana. De forma nenhuma. Nós estamos no evento online e acontecem pequenas interferências. Muito obrigada pela sua apresentação, por ter compartilhado conosco a necessidade de construir redes de economia solidária, meio ambiente e o semiárido, a partir da articulação de empreendimentos econômicos solidários. Particularmente, eu fiquei emocionada, porque é um trabalho que a gente já vem realizando também aqui na Incuba, na UFRB, por nos fazer refletir sobre o rural, a incubação de redes e a concepção de território, por nos mostrar a importância das práticas alimentares tradicionais e acreditar que mais do que nunca é necessário fortalecer nesse momento, na pandemia, essas redes de articulação entre pesquisadores, sociedade civil e movimento social, e o papel dessas incubadoras, e a relação que a gente tem com esse mercado que tem que deixar de ser individualista. Então, muito obrigada por compartilhar suas experiências conosco. Assim, obrigada, Valéria. Dando continuidade nessa discussão sobre economia solidária, meio ambiente, cooperativismo, soberania e segurança alimentar e nutricional, eu convido Leonardo Pinho, presidente da Central de Cooperativas Unisol Brasil e diretor da Unicopas. Léo, a palavra é sua. Muito obrigado, Valéria. Falar aqui depois do professor Renato, da professora Ana B, é um grande desafio. Valéria, eu vou começar um pouco apresentando, porque eu não sei se necessariamente todo mundo conhece essa estratégia da Unicopas, né? A professora Ana falou da estratégia em rede. Esse é o sentido que a gente construiu a Unicopas, né? Hoje a Unicopas é presidida pelo Chicão, da Concrab MST, eu estou na diretoria como diretor tesoureiro, e a gente conseguiu, na Unicopas, unir todos os atores do cooperativismo solidário, aquele setor do cooperativismo que tem como concepção estratégica a economia solidária, a agroecologia. E a Unicopas é uma central que representa 4 centrais cooperativas: a Unisol Brasil, a Unicafes,
a Concrab e a Unicatadores. Hoje nós passamos de mais de 3.200 cooperativas em todo o território nacional, tanto cooperativas do ambiente urbano quanto rural. Então, essa é um pouquinho a dimensão dessa estratégia em rede que a Ana falou, que a gente também trouxe para o mundo cooperativo e reunimos todos os atores que já estavam na construção, né? A Concrab, ligados aos assentamentos da MST, a mais antiga, e aí foram surgindo Unicafes, Unisol, né? Quase juntas, e a mais recente, que é a Unicatadores. Então, essa foi a perspectiva que a gente está construindo a Unicopas agora, diante dos desafios de afirmar um cooperativismo no Brasil, alinhado estrategicamente com a concepção de economia solidária e agroecologia. Feita essa apresentação, eu queria também, porque o professor Renato, como a professora Ana também colocaram aqui para a gente, né? Eu sou de uma organização de base, né? Para ser dirigente dessas centrais, você precisa estar, e eu sou presidente da Associação de Agricultura Natural de Campinas e Região. O primeiro sistema participativo de garantia, né? A certificação participativa orgânica, reconhecida pelo Ministério da Agricultura, né? Nós surgimos junto com a rede Ecovida e conseguimos ali o primeiro registro, o primeiro SPG no Brasil. Então, também tenho no trabalho cotidiano do meu empreendimento essa perspectiva de unir desenvolvimento econômico, economia, com um modelo de agricultura, um modelo de desenvolvimento diferente, baseado na participação, na autogestão. Feito essas colocações, eu queria, na verdade, iniciar, o professor Renato colocou aqui, né, o conjunto de dados que mostram o Brasil numa situação, infelizmente, de retorno da fome, da insegurança alimentar nos lares brasileiros, né? A gente começa, e a pandemia só intensificou isso. E é nisso que eu quero um pouco partir, não vou repetir, obviamente, o que o professor Renato falou, mas eu queria fazer algumas observações importantes e que a Unicopas tem atuado diretamente. A primeira, identificar que políticas em favor da agroecologia, do combate à fome, da economia solidária, só podem ocorrer em momentos em que o país cumpre com o que está previsto nos tratados internacionais de progressividade dos direitos econômicos, sociais, ambientais e econômicos no país. O que eu quero dizer com isso? Só é possível avançar com essa agenda que se alinha aos princípios constitucionais, depois eu vou falar dela, em ambiente de democracia, em ambiente de progressividade dos direitos da população brasileira. Infelizmente, desde o golpe à presidenta Dilma, e que se intensificou no governo atual, nós não temos mais esse ambiente. E isso vai impactar diretamente na constituição das políticas públicas de economia solidária, agroecologia, agricultura familiar no país. Primeiro, a primeira ação do governo atual foi qual? Uma medida provisória que reorganizou o seu governo. E o que tinha nessa medida provisória? O fim do Conceia. E é importante dizer que a sociedade civil fez ampla mobilização e conseguiu mudar a medida provisória no Congresso Nacional, recolocando o Conceia. No entanto, apesar da derrota do governo no Congresso Nacional, através das mobilizações, a Unicopas foi uma das atores que participou intensificamente dentro do Congresso Nacional, apesar da derrota do governo, o presidente vetou a volta do Conceia. Então, não só que ele tirou na MP, é que mesmo depois da mobilização social, da mudança no Congresso Nacional, que recolocou o Conceia na medida provisória, ele vetou. Então, mostra que é uma concepção estratégica o esvaziamento dos espaços democráticos e os esvaziamentos das políticas em favor da soberania alimentar, da agricultura familiar e da agroecologia no Brasil. Então, essa já foi dentro da primeira medida provisória. Mas não foi só isso que tinha nessa medida provisória. Houve uma reorganização dos ministérios. E ali acabou o Ministério do Trabalho e Emprego.
e, consequentemente, a Secretaria Nacional de Economia Solidária. Então, também o ambiente institucional onde eram executadas as políticas de economia solidária, então foi o fim do Conceia, mas também o fim do espaço institucional da economia solidária. E nós já vínhamos, e se confirmou também, o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era onde organizava as políticas de agricultura familiar, agroecologia. Então, a gente já vê no início desse governo o fim da tríade, na verdade, onde se sustentava as principais políticas de fortalecimento da agricultura familiar, da economia solidária e da agroecologia. Fim do Conceia, fim do Ministério do Trabalho e Emprego e fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, isso se consolida como uma visão estratégica no país de desenvolvimento, que não tinha como centralidade a democracia, porque acaba com o espaço de controle e participação social como Conceia, e também do esvaziamento das políticas públicas que davam as condições do combate à fome, à miséria, e também do fortalecimento dos instrumentos e políticas públicas de agroecologia, agricultura familiar e economia solidária. Então, essa caracterização é importante para a gente reafirmar que só é possível ter economia solidária, agricultura familiar com políticas adequadas e agroecologia num ambiente de democracia e de progressividade dos direitos sociais, econômicos e ambientais no Brasil. Mas este quadro não parou por aí. Logo depois veio uma portaria que acabou e atacou a composição de diversos conselhos de participação e controle social que organizavam as conferências no país. Foi aí que mudou, por exemplo, a composição do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que inclusive tirou os catadores e as catadoras da sua composição. A composição, em vez de ser eleita pela sociedade civil para discutir as metas do milênio, o meio ambiente, acabou, e aí virou um sorteio, uma indicação do governo, uma coisa muito ruim, tirando toda a forma de auto-organização da sociedade civil na composição do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Nós, da Economia Solidária, atuamos, e aí as incubadoras, sempre através das redes ITCPs, da Rede Unitrabalho, também ajudando nessa pressão, aprovamos na comissão de participação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, uma medida de cobrança do governo para voltar ao Conselho Nacional de Economia Solidária. No entanto, o governo nem se deu ao trabalho de responder e não reuniu nunca mais o Conselho Nacional de Economia Solidária. Então, o que a gente viu no Conceia, que foi a primeira medida, se espraiou por diversos conselhos. Eu não vou citar aqui, mas atacaram o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Conselho Nacional de Assistência Social, Mecanismo de Combate, Prevenção e Combate à Tortura, enfim. Foi um ataque generalizado aos instrumentos de participação popular e democrática. Então, mais um elemento que demonstra o esvaziamento dos espaços de participação de democracia no Brasil. E aí, o Conceia foi o primeiro, mas depois logo a gente vê o Conselho Nacional de Meio Ambiente e também o Conselho Nacional de Economia Solidária. Então, os espaços de participação que a gente tinha para reivindicar, para fazer o controle social das políticas públicas, acabaram. Então, esse contexto é importante para a gente localizar os desafios que começam a se colocar. Eu vou aqui entrar agora numa política pública que é fundamental tanto para o agricultor familiar, mas também para combater a fome e a insegurança alimentar nos grandes centros urbanos, que é o PA. É importante dizer que um programa de aquisição de alimentos, ele começou a sofrer uma constante diminuição na execução do seu orçamento, chegando desde do seu início, né, vamos dizer assim, que foi lá no ano de 2012, no ano de 2020, nós tínhamos uma redução de 93% do orçamento do programa do PA, Programa de Aquisição de Alimentos. Então, é muito grave,
porque a gente vê claramente que o combate à fome, o combate à insegurança alimentar vai saindo da agenda nacional e vai reduzindo, tendo as suas reduções mais drásticas nesses 2 anos agora do atual governo, que rebaixou o PAA muito. E é importante dizer que em 2019 o PAA chegou ao seu valor mais baixo, que foi de 41 milhões, né? Que é o valor mais baixo, né, que teve desde 2003, quando o governo cria, né, as políticas de combate à fome, que o PAA faz parte, né? E tendo o ano de 2012, o ano que teve o maior orçamento, né, do PAA. Então, como a gente assiste uma regressividade constante dos recursos do PAA. E é importante dizer aqui que o PAA ajuda as duas pontas. O agricultor, a agricultura familiar, em especial das populações tradicionais. Você tem uma política aqui de aquisição de alimentos dessas, dando prioridades para a agricultura familiar, para as populações tradicionais. Então, você ajuda e combate, por exemplo, o problema da sucessão rural, permitindo que mais pessoas, inclusive jovens, continuem no campo, que fortaleça as cooperativas e associações da agricultura familiar. E, na outra ponta, você combate a fome, a insegurança alimentar também nos grandes centros urbanos. Infelizmente, essa política deixa de ser central no orçamento. E agora, só para falar dos últimos anos, em 2020, a gente teve um recurso de pouco mais de 100 milhões para o PAA, e com muita pressão, nós conseguimos um aumento para o atual, né, 2021, que é na esfera de 223 milhões. Isso muito por causa da situação da pandemia e das pressões dos movimentos sociais. Mas só para vocês terem uma ideia de como esse orçamento ele é irrisório diante da dinâmica do combate à fome e da insegurança alimentar, os movimentos sociais do campo, da agroecologia, da agricultura orgânica, da economia solidária, se juntaram para reivindicar no final do ano passado, início desse, né, quando estava debate do orçamento, R$1 bilhão. E só foi pouco mais de 220 milhões por orçamento, e mesmo assim, esses ainda não foram executados. Então, esse é o grande desafio que nós nos colocamos hoje. Conseguir construir para o ano de 2022 que o PAA volte para a centralidade e volte para a casa do bilhão, para a gente poder superar esses dados que o Renato colocou do combate à fome e insegurança alimentar, que vem crescendo e que a pandemia só intensificou e aprofundou de forma muito forte nos lares brasileiros. Então, essa é uma batalha que a Unicopas tem se colocado. Já aproveito aqui para chamar a rede de TCPs, a Unitrabalho também, a se somar, porque a gente está começando reuniões com deputados e senadores para o PA voltar a ter centralidade, em especial nesse momento da pandemia, e inclusive do cenário de pós-pandemia. Então, nós precisamos de uma política pública que volte a fortalecer as cooperativas, as associações, com prioridade para as populações tradicionais, e combater a pobreza nos grandes centros urbanos. Além, que eu não vou entrar aqui, dos impactos que o PAA tem na dinâmica inclusive, do controle de preços dos alimentos no Brasil, que, como todos nós sabemos, estão altíssimos, e isso tem, inclusive, afetado o poder de compra do brasileiro, porque acabou também com a política de valorização do salário mínimo. Agora, gente, para piorar o cenário, o governo, infelizmente, lançou um programa que chama Alimenta Brasil, por medida provisória. Nós ainda estamos debatendo e pressionando no Congresso Nacional, porque o PAA foi lá para dentro, e eles inventaram um conjunto de critérios e que, na verdade, só atrapalha o exitoso programa de aquisição de alimentos do PAA no Brasil. Porque, por exemplo, colocaram necessidade de contrapartida após 3 meses do programa em 30% para fazer doações de alimentos, por exemplo, né? Só que é exequível do ponto de vista da realidade dos pequenos agricultores,
das cooperativas e associações da agricultura familiar. Então, nós estamos também nessa batalha em torno de mudar, infelizmente, essa novo programa que não foi debatido de forma democrática e não respeitou o acúmulo histórico do PAA e, infelizmente, foi por medida provisória, ele está em debate no Congresso Nacional. E eu queria encerrar para mostrar a gravidade dessa situação, que todas essas medidas de esvaziamento dos conselhos, de ataque às políticas públicas, eu falei do PA, mas o PNAE ficou também sem execução durante a maior tempo da pandemia, apesar de a gente ter conseguido mudar a lei e poder a alimentação escolar ser distribuída para as famílias dos estudantes. Mas a maioria das prefeituras ou não executou ou começou a executar um ano depois da mudança que a gente conseguiu na lei do PNAE. Isso impactou também na insegurança alimentar nos centros urbanos, né, nas famílias dos estudantes de escolas públicas. A gente sabia que muitos estudantes tinham como sua alimentação principal a alimentação nas escolas, então impactou também nesse cenário que o professor Renato colocou, mas também impactou fortemente a sustentabilidade das cooperativas e associações da agricultura familiar. Então, esses dois programas que eram fundamentais para a garantia da segurança alimentar no Brasil e também no fortalecimento das cooperativas e da agricultura familiar, também teve grandes problemas do ponto de vista da sua execução e da manutenção dos contratos do programa de alimentação escolar. E aí, eu queria falar da gravidade, porque todas essas medidas são medidas que o Brasil anda para trás. É uma política de regressividade. Primeiro, nenhum país, o Brasil é signatário dos tratados internacionais, deveria andar para trás. Deveria ter uma política de progressividade dos direitos. Isso não está acontecendo. Então, já viola de cara os tratados internacionais. Mas também viola o artigo 3º da Constituição, que fala da necessidade de um desenvolvimento nacional equilibrado, né? Economia e meio ambiente, ecologia, e o artigo 225 da nossa Constituição, que coloca lá a exigência do justo equilíbrio também da economia e do meio ambiente. Então, nós estamos falando de medidas que vão esvaziando os espaços de participação social e as políticas públicas como o PAA e o PNAE vão de encontro aos princípios constitucionais. Então, nós não vemos apenas uma medida infralegal, né, esses decretos, portarias e medidas provisórias, como o Salles falou, de passar a boiada, aproveitar a pandemia para passar a boiada. Então, não é só isso que tem operado. Eles estão violando princípios constitucionais e tratados internacionais. Isto, porque eu não citei aqui, nem vai dar para aprofundar por causa do tempo, a liberalização durante a pandemia de agrotóxicos proibidos em várias partes do mundo, que tem poluído rios, que tem poluído a agricultura brasileira, e eu que trabalho com certificação orgânica, que tem proibido, inclusive, alguns agricultores de, na sua propriedade, conseguir fazer certificação orgânica, porque há impacto do uso de agrotóxico por pulverização aérea, por descuido na forma de mandar e pela proibição e vinda de agrotóxicos, inclusive por contrabando no Brasil. Então, essa situação toda mostra um cenário muito difícil, mas eu termino dizendo, né? É hora de a gente ampliar nossa mobilização. E agora, em novembro e dezembro, é debate do orçamento federal no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas pelo país todo. Nós precisamos defender que, diante desses dados que da insegurança alimentar, da fome no Brasil, que nós temos uma política pública exitosa. Não precisa criar lei, não precisa criar novas políticas públicas. Basta que o PAA volte a ter centralidade, que a gente volte para R$1 bilhão no orçamento federal e que a gente consiga também aprofundar os PAAs estaduais nas assembleias legislativas. Então, eu já chamo aqui as redes das incubadoras também a se somar com a Unicopas nessa batalha que nós vamos fazer no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas. Por quê? Para combater a fome, a insegurança alimentar no Brasil, é necessário
fortalecer o PAA, o PNAE e cada vez mais a aquisição, obviamente, desses alimentos das cooperativas, das associações, da agricultura familiar, das populações tradicionais, fortalecendo a agroecologia, a produção orgânica, tanto na alimentação escolar como nas entidades sociais de saúde que ajudam no combate à fome e à miséria no Brasil, fortalecendo o programa de aquisição de alimentos. Esse é um pouco o que eu trago da reflexão e da atuação, vamos dizer, militante que a Unicopas e as suas centrais cooperativas têm atuado, e o desafio da disputa do orçamento de 2022 para a pauta da fome e da insegurança alimentar ser colocada e a gente dizer que é a agricultura familiar, que é a agroecologia, que é a agricultura orgânica, que tem as saídas através do fortalecimento do PAA e do PNAE para essa triste realidade que voltou no país e que se aprofundou na pandemia e que tem grandes desafios no cenário pós-pandêmico. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Leonardo Pinho, pela sua excelente fala, bastante esclarecedora. E eu digo mais ainda, basta que se cumpra a LOSAN, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Muito obrigada por nos apresentar a Unicopas, suas ações e objetivos, por nos fazer refletir sobre as ações governamentais que levaram ao esvaziamento das políticas de soberania e segurança alimentar e nutricional, e também o esvaziamento dos espaços de participação e democracia no país. Por nos mostrar o grande desafio que é voltar o PAA a ter uma centralidade, a ter um aumento no seu orçamento, e a questão do PNAE, que durante a pandemia causou muitos impactos. Temos vários estudos mostrando isso. A minha área de formação, eu sou nutricionista de formação, e a literatura científica ela tem vários estudos dos impactos da não distribuição da alimentação escolar durante o período da pandemia. Então, por nos mostrar a questão da violação dos direitos básicos dos brasileiros, como o direito à alimentação, e a questão da liberação dos agrotóxicos em larga escala. Isso é muito triste, como é comentado aqui no chat, todas essas violações que estão acontecendo aos nossos direitos. E, nesse momento, eu gostaria de convidar o professor Renato e a professora Ana para voltarem, a fim de que possamos fazer reflexões e o debate a respeito de uma temática tão importante. Vamos iniciar a nossa discussão, e aqui a gente tem uma pergunta para o professor Renato. Como você pensa a retomada deste movimento social pela soberania alimentar diante da falta de apoio do atual governo? Obrigado pela pergunta, Ludmila. Eu quero primeiro começar parabenizando a Ana e o Léo pelas apresentações. Bom saber que tem muita complementaridade do que estamos tratando, né? Bom saber também que essa temática geral que encontra eco nesse campo da economia solidária, das incubadoras. Isso é uma coisa muito importante. O que eu vejo, Ludmila, é, primeiro, uma importante capacidade de resistência dos movimentos sociais do país, capacidade essa que é tão mais importante quando a gente considera o tamanho das agressões, né, que vêm sendo feitas a direitos sociais e nos programas, né? Então, no nosso campo da soberania alimentar, da segurança alimentar, do direito, eu costumo tratar isso como um campo político. Nós temos um campo político do Brasil que se organiza em torno dessas três referências: soberania, segurança e direito. O que a gente notou é que, já na época do golpe do governo Temer, esses movimentos foram construindo suas estratégias de permanência, de resistência, de pressão sobre alguns programas, né?
Algumas pressões que deram certo, outras nem tanto. O Léo citou o exemplo do PA. O exemplo do PA é um exemplo em que a pressão foi importante até um certo momento, depois ela já não resultava. Até o ano passado, quando, a partir de uma pressão sobre o Congresso, o governo acabou recuperando um pouco o orçamento do PA, mas já logo virou essa coisa esdrúxula, que é o alimenta o Brasil. O Brasil deve ser o único país do mundo que dá apoio ao agricultor familiar com a condição que ele doe a produção. Eu nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi. Ninguém é contra a doação. Agora, você recebeu apoio, um recurso para doar, você se endivida, assume compromisso, tem muita lógica. O PAA foi criado a partir de uma proposta do Conselho em 2003, talvez seja um dos principais exemplos do que é uma visão intersetorial. Porque ele fazia o quê? Ou criava mercado para agricultores com dificuldade de acesso ao mercado e oferecia alimentação de qualidade a pessoas com dificuldade de acesso. Portanto, era uma visão intersetorial completa. Outro exemplo, quem falou foi a Valéria, quando ela comentou alimentação escolar. A mobilização em torno do PNAE, o ano passado, este ano, foi muito grande no Congresso, até para tentar assegurar que não se interrompesse o fornecimento, tanto no plano nacional quanto em muitos estados. Então, esse é um outro exemplo. A ASA continua se mobilizando. A Ana comentou sobre a ASA. Eu sou um fã de carteirinha da ASA. Uso o boné da ASA. Para mim, é um dos programas mais exemplares, notáveis, criados no Brasil, minha opinião. Né? A ASA vem resistindo como pode. Lançou agora uma campanha de arrecadação de fundos para retomar o programa externo. Então, nós tivemos, eu disse a vocês, eu participo de um projeto que se chama Ação Coletiva Comida de Verdade. Esse projeto fez um mapeamento de iniciativas de abastecimento pelo país. Só o que a gente conseguiu identificar e entrevistar foram 350, espalhadas pelo Brasil todo. E certamente deve existir um outro número igual a esse que a gente não deu conta de olhar. Então, isso revela que você tem uma dinâmica social muito intensa, vinculada à alimentação. Eu falei do processo da conferência. A conferência em movimento, que é como a gente está trabalhando, a ideia, ela realiza atividades permanentemente. Agora nós vamos ter um outro banquetaço. Ano passado fizemos um banquetaço, eu já nem lembro o número mais, acho que umas 40 mil refeições oferecidas em praça pública em 20 e tantas cidades do país. Não foi? Foi esse número, né? E assim eu poderia ficar aqui um tempão mencionando, né? É claro que o apoio público é fundamental, porque nem toda iniciativa nesse campo é de governo. O 1 milhão de cisternas é uma iniciativa da sociedade civil que virou programa público, né? Então, existem várias iniciativas que vêm da sociedade, mas todos nós sabemos que a ausência de política de apoio público compromete. A economia solidária, por exemplo, não tem nada mais de iniciativa de sociedade que economia solidária. Mas a economia solidária ela tem uma importante dependência de apoio público para construir, não é para substituir a sociedade, não, para construir condições de permanência. Então, faz falta? Faz. Compromete a evolução? Compromete, mas não mata. Eu vou terminar dizendo o seguinte: antigamente, quando a gente era convidado para falar por aí sobre a experiência brasileira, quando éramos convidados, porque agora a gente às vezes é convidado para falar a desgraça que se abateu sobre nós. Eu dizia o seguinte: a democracia participativa é uma característica distintiva do Brasil. O que eu dizia distintivo? Porque ela não é exclusiva, somos nós os únicos a praticar, e também não é originária daqui. Não inventamos democracia participativa. Só que você não consegue entender o Brasil sem isso, sem considerar esse dinamismo da sociedade civil.
eu era até mais ousado. Eu dizia, você não consegue entender nem a eleição do Lula e o que fez depois, lá naquela época, sem considerar essa dinâmica social que foi desaguar no governo, daquelas iniciativas lá de Conselho, sistema, etc. Então, esse dinamismo é uma marca da sociedade. Ora, quando os sucessivos golpes e desmontes foram se dando, é claro que esse dinamismo padeceu, mas eu insisto, não morreu, não deixou de existir, segue existindo, não é? Segue promovendo iniciativas, segue se contrapondo. Principalmente, eu vou terminar com isso, dizendo o seguinte: nós temos no Brasil, como em outras partes, uma importante disputa de narrativas. Algumas delas a Ana e o Léo comentaram, não usaram essa expressão, mas estavam falando disso. Né? Quando o Léo falou do Alimenta Brasil, o que é o Alimenta Brasil? O Alimenta Brasil é uma apropriação de uma iniciativa que tinha uma outra conotação que eles querem dar num sentido diferente. Quem que se apresenta como os principais promotores da segurança alimentar do Brasil? O agronegócio. É parte da sua narrativa. Então, a retomada, a permanência desses movimentos, além de tentar segurar alguns programas, tem também um papel importante na disputa de narrativas, para não deixar com que valores que são importantes para nós sejam apropriados e ressignificados a partir de outra ótica. Né? Muito obrigada, professor Renato, pela sua excelente reflexão. E, realmente, usando das suas palavras, quem é que faz essa promoção, que realmente se diz promotor da segurança alimentar e nutricional? O agronegócio. Não é à toa que ocorreram e ocorrem sempre tentativas contra o nosso guia alimentar brasileiro, que, ao meu ver, enquanto profissional, é um guia completo, que fala em relação ao processamento dos alimentos, estimula a produção local, estimula os alimentos in natura e o seu consumo em maior quantidade. Infelizmente, vários ataques são feitos cotidianamente aos profissionais, né, que foram responsáveis pela pesquisa e pela mentoria do guia e ao nosso guia alimentar brasileiro. Neste momento, eu gostaria de ouvir Ana e Léo a respeito da pergunta que foi lançada também. Querem que eu repita a pergunta? Não, Valéria, eu estou aqui me coçando para falar já. Não precisa repetir. Eu sabia. Renato, veja só, eu, nos últimos tempos, acho que assim, aconteceu comigo uma coisa muito interessante quando a gente teve a votação no Congresso Nacional do impeachment da Dilma. Eu era uma pessoa engajada, todo mundo sabe, né, na militância da economia solidária, liderança nacional do movimento, não sei o quê, não sei o quê. E naquele dia, uma ficha caiu. Qual foi a ficha que caiu em mim? Eu disse, meu Deus, a gente se matou para construir a política pública de economia solidária. A gente foi para cima do governo no sentido de dizer qual o lugar da economia solidária no governo Lula, desde o início, isso estava pautado, né? E, na verdade, o que eu percebi é que, com o peteleco, tudo foi desmontado. Então, eu disse, meu Deus do céu, a gente errou foi aí. A gente errou foi aí, porque não conseguimos trabalhar a perspectiva do fortalecimento dos territórios nessas lutas e resistência, no sentido mais amplo do termo. Né? Fomos para cima do governo no sentido da construção da política pública, que eu concordo com você, é essencial. Mas a essência da economia solidária é a autogestão. Então, como que a gente trabalha essa perspectiva numa ótica de pensar e pautar o Estado, não a partir das lideranças nacionais somente, ou enfim, a estratégia deve ser outra. Nós temos que mudar essa estratégia. E a partir dali, eu comecei eu não estou dizendo, eu virei quase anarquista, né? No sentido de dizer assim, olha, o Estado que vá para aquele lugar, porque o mais importante
é, na verdade, a gente trabalhar o fortalecimento de baixo para cima, né? Que pode ser uma perspectiva populista, basista, várias coisas, já fui, né, criticada nesse sentido, mas eu penso que as articulações, como a da ASA, elas são promissoras. Por quê? Porque elas partem do pé no chão, da vida, do trabalho, da forma como os agricultores, as pessoas que estão lá, né, no semiárido, vivem essa perspectiva da construção da soberania alimentar. Então, eu penso que a resistência tem que se fazer a partir daí, ou seja, das articulações que vêm exatamente nessa mesma lógica que a gente vê com a ASA, né? A ASA virou um programa, sim, mas durante mais de 10 anos ela não era um programa. Ela virou um programa pela pressão, pela resistência, pela luta, né? Então, os CONSEAs, por exemplo, a gente conseguiu fazer, mas não o suficiente, na minha opinião, no sentido de articular, né, campo e cidade na estratégia da soberania alimentar de maneira mais evidente. Então, eu penso que a luta pelas políticas públicas é essencial. Sem o Estado, a gente não vai para canto nenhum. Mas temos que fortalecer o processo de articulação das bases para que... Eu penso muito, né, na ótica freiriana, lá dos anos, né, 60, 70, das comunidades eclesiais de base, etc., que um trabalho, né, que hoje quem vem fazendo esse trabalho são as igrejas evangélicas. Me desculpem aqui, né, os evangélicos, mas esse trabalho vem sendo feito por esses atores, numa outra perspectiva, numa outra lógica, né? Então, para mim, é fundamental a gente pensar ciência, movimento e prática a partir dessa ótica. Obrigada, Valéria. Obrigada a você. E agora, Léo, como você pensa esse diálogo de saberes para dar visibilidade à economia solidária? Então, a Ana tocou nesse assunto, né, dessa combinação da mobilização, mas, Ana, eu acho que a gente teve um outro erro, que eu acho que aí os temas da agricultura familiar, da agroecologia, nos ensinaram. A gente construiu políticas públicas de governo. Nós não conseguimos também institucionalizar. Eu fui presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos até dezembro do ano passado. Quais conselhos resistiram mais fortemente? O CNS, né, o Conselho Nacional de Saúde e Direitos Humanos. Por quê? Porque tinha um amparo legal consistente, né? Então, além da mobilização, é óbvio, mas tinha também, conseguiu se consolidar como política de Estado. Os ataques que eu descrevi, o professor Renato também falou do PA, estão ancorados em um marco legal, né? Em toda por exemplo, a legislação da produção orgânica, da certificação orgânica. Mas na economia solidária, Ana, e eu também me coloco, né, nesse ator, por ser presidente da Unisol, e a gente ter construído a Unicopas, e essa aposta de construção em rede também foi a nossa aposta. Porque a gente brincava, né? Uma vez a gente foi negociar, ainda no governo Lula, com o Gilberto Carvalho. Aí ele brincou, eu acabei de receber a Unicafes, depois a Concrab, depois a Unisol. Tirando 2 vírgulas que vocês tinham, vocês estavam pedindo a mesma coisa. Então, pare com os egos e se juntem, né? Então, foi também esse processo. Mas, por exemplo, tudo que a gente acumulou como Senais não virou política de Estado. Nós não temos uma política nacional e um sistema nacional de economia solidária instituído no Brasil. Então, e aí, Valéria, eu sempre aponto questões, mas combinando, o Renato falou da mobilização. Porque sem a mobilização, a gente fica só fazendo diagnóstico ou chorando pelo leite derramado. E agora, Ana, nós estamos, já passou na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara, nós conseguimos passar pela comissão mais difícil, que é de Agricultura, o PL, que cria a Política Nacional de Economia Solidária. Agora vai para 3 comissões na Câmara. Então, eu peço novamente à rede de TCPs, à rede Unitrabalho, para nos ajudar também nessa mobilização dessas tramitação,
Porque nós precisamos transformar a política de economia solidária, o nosso acúmulo, em uma política de Estado. E outra coisa, Valéria, quando eu falei das violações constitucionais, nós precisamos avançar com a economia solidária também no âmbito constitucional. E, nesse sentido, a gente conseguiu, pelo senador Jacques Wagner, ele está assinado agora por mais de 25 senadores, incluir a economia solidária no capítulo Ordenamento Econômico da Constituição Federal para aprovar a PEC 69. Então, eu pedi lá no começo ajuda na mobilização para o PAA voltar para o Orçamento Federal. Agora eu quero pedir 2 ajudas para terminar, para a gente continuar a mobilização, que agora está na Câmara dos Deputados, vai passar pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Finanças e Comissão de Constituição e Justiça, o PL, que é o PL 6606, que cria a Política Nacional de Economia Solidária. E no Senado, o PEC 69, para a gente colocar na Constituição Federal, no ordenamento econômico, que a economia solidária, como está nas nossas deliberações de conferência, não é uma política de assistência, mas é essencialmente uma política que quer que o artigo 3º da Constituição Federal se cumpra, que a gente tem um direito ao desenvolvimento ao conjunto da população brasileira. E por isso que queremos a PEC 69 e incluir a economia solidária no ordenamento econômico, na Constituição Econômica. Então, termino com esses 3 pedidos aí para a gente ir construindo a mobilização. PAA, na centralidade do Orçamento Federal, que é agora em novembro e dezembro, e nas Assembleias Legislativas também. A aprovação do PL 6606, que cria a política e o Sistema Nacional de Economia Solidária para deixar de ser uma política de governo e se transformar em uma política de Estado. E a aprovação da PEC 69 para colocar a economia solidária na Constituição do nosso país. Obrigado e parabéns a esse Encontro Nordestino. Estou acompanhando outras mesas, muito rico, e queria me dizer privilegiado de ter participado numa mesa com pessoas que são referências. Aí o professor Renato, no debate da segurança alimentar, da agricultura, da agroecologia, e a nossa querida professora Ana, que é uma referência para nós que atuamos na economia solidária. Muito obrigado. Obrigada, Leonardo, pelas suas excelentes reflexões. E, Ana, tem aqui uma perguntinha, né, para você. A universidade é fundamental na reformulação do nosso pensamento político, mas ela própria precisa passar por uma reformulação no processo de construção e difusão do conhecimento. E aí? Não deu tempo de eu fazer isso, porque eu passei só 35 anos, mas eu considero que tenha contribuído de alguma maneira nesse sentido, Valéria, porque eu acho que eu falei, a minha fala foi nessa direção, né? Quer dizer, nada disso que a gente está discutindo, para mim, não faz sentido se a disputa epistemológica não avançar. Porque, para mim, se trata de... essa disputa epistemológica, para mim, ela está não só na universidade, mas na sociedade, né? Então, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, entra muito mais na cabeça das pessoas do que a agroecologia ou a convivência com o semiárido. Porque a Globo martela isso todo dia na cabeça do povo. Então, como é que a gente faz? Aí, isso que o Renato falou ainda agora, da disputa de narrativa. E a universidade em si? Como que a gente pode, né, ir aos poucos fazendo esse processo de transformação? Aí, concordo com a fala do Léo sobre a gente, do mesmo jeito que a gente não conseguiu institucionalizar as políticas de Estado no sentido de amarrar o negócio, né, pegar o touro pelo chifre, na universidade, eu penso que a ação das incubadoras, se a gente não consegue avançar no sentido da institucionalização desses debates por dentro de cursos de graduação e de pós-graduação, nós não vamos para canto nenhum. Então, eu passei 35 anos, mas ajudei a construir 2 coisas que eu sou super orgulhosa, que é hoje o bacharelado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial e o Programa de Agroecologia e Desenvolvimento Territorial também. Então, esses 2 têm perfis completamente diferentes do que a gente pensa, que é
o trabalho na sociedade, na universidade. Por quê? Porque a gente não pode pensar a tal da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão, dá vontade de pegar até um violino, assim, né? Essa tal dessa indissociabilidade, ela tem que acontecer na prática. E, para mim, os 10% lá que o Plano Nacional de Educação coloca para as universidades como obrigando as universidades, de alguma maneira, a todo e qualquer curso ter 10% de formação de carga horária destinada a atividades de extensão, coloca a extensão, finalmente, em algum lugar, porque ela não estava em nenhum, para dizer assim, a verdade. E, a partir daí, a gente pode pensar a construção do conhecimento numa lógica mais articulada com o ensino e a pesquisa. Então, isso, para mim, é ponto de partida. Porque a gente é pressionado para produzir paper com qualidade e preferência, né? Para não ser expulso dos programas de pós-graduação. É mais ou menos por aí a lógica, né? Enquanto que o conhecimento não se classifica. O saber do agricultor, a gente vem discutindo no nosso grupo como que a gente faz para tornar mestres da agroecologia em doutores honoris causa, porque eles podem ser. E aí, como que a gente traz a reflexão do saber popular para dentro da universidade, no sentido de dar visibilidade a que o Boaventura traz, né? E que outros tantos vêm discutindo a perspectiva da construção das epistemologias do Sul. Então, para mim, a universidade só se faz com festa e nesse sentido. Obrigada, Ana. Estamos chegando no momento final do nosso evento e já aproveitando, eu gostaria que você já fizesse sua reflexão final, que eu vou passar para o professor Renato para a gente, então, encerrar o evento. Bom, mais uma vez, muito contente por ter participado desse evento, por ter compartilhado com a Ana e com o Léo preocupações muito próximas, né? De pessoas que se guiam por valores que a gente tem muitas razões para valorizar, né? Da ética, da cidadania, de direitos. E, no caso nosso, né? Que somos vinculados à universidade, isso que acabou de dizer a Ana, acho que foi muito bom a gente terminar o nosso painel falando do nosso papel como universidade, né? O Léo falou muito bem sobre as iniciativas desse campo, um campo com o qual a gente dialogou muito na época do Conselho, né? E muito. Desde a época do nosso saudoso Paul Singer, uma figura realmente notável na história brasileira, e dialogamos na construção das políticas, né? E estamos terminando falando da universidade, o que muito me agrada, porque eu sou um pouquinho mais velho que a Ana, eu já estou há 40 e muitos anos na sala de aula, mas como eu tenho esse chapéu, 2 chapéus, eu sou um misto de acadêmico e ativista, né? Eu um pouco transito nessa fronteira que ela está mencionando, e ela me faz muito bem de transitar nessa fronteira. E uma das características, a nossa rede, quando foi criada, fomos construir o Estatuto da Rede. E, ao definir o Estatuto da Rede, dois princípios que estão ali tem muito a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Primeiro, é o reconhecimento das diferentes formas de geração de conhecimento. Isto é, o conhecimento acadêmico tem um papel fundamental, mas não é o único. Não é a única forma de gerar conhecimento. E é um pressuposto de uma atuação acadêmica nessa direção que a Ana estava dizendo, saber reconhecer e interagir com distintas formas de geração de conhecimento. E a segunda, a gente disse lá que a rede ela está direcionada, vocacionada para promover o exercício de uma ciência cidadã. Precisamos pensar o que é fazer ciência cidadã, né? Ciência cidadã precisa ser exercida por cidadãos que têm consciência de cidadania, e, ao mesmo tempo, ser voltadas para promover a cidadania.
Eu acho que com essas duas referências, a nossa rede um pouco tenta expressar, refletir essa visão que ambos mencionaram. Inclusive, isso que disse a Ana, né? Nós, na tal do tripé da universidade, a extensão costuma ser o parceiro pobre, né? De segundo escalão, né? E temos feito na rede, nos encontros da rede, debates excelentes sobre o papel da extensão, o diálogo entre extensão, pesquisa e ensino. Aliás, convido a todos para que fiquem atentos. Primeiro, para que se filiem à rede e participem das nossas atividades, já que todos aí estão metidos nesse campo, né, temático. E nós vamos realizar o 5º encontro, que seria sediado na maravilhosa Salvador, no nosso querido estado da Bahia, mas não vai dar, então vai ser ancorado pela UFBA, mas realizado de forma remota, provavelmente em fevereiro. Prestem atenção, preparem seus trabalhos, a rede e os nossos encontros, nós somos muito acolhedores. Não fazemos, quando era presencial, nunca realizamos encontro em hotel de luxo e nem nada. É sempre em campo de Universidade Federal. O pagamento lá é baratinho, não ganha bolsa chique, não tem nada disso. Mas, em compensação, são encontros que reúnem 500 pessoas, 400, 500 trabalhos, né? De todos os tipos, de estudante até o doutor. Então, eu quero deixar aqui um último estímulo para que vocês acompanhem o trabalho da rede e se possível, participem do encontro, viu? Então, muito obrigado, Valéria. Gostei muito, Ana e Léo, de ter participado com vocês. Obrigado. A Letícia, que eu vi que ela está assistindo aí, que foi a portadora do convite, né? Bom, e um bom evento para vocês. Obrigada, professor Renato, pelas excelentes reflexões, pelo convite. Com certeza, sim, vamos divulgar e participar da rede. Eu já participo. Obrigada, Léo Pinho, pelas excelentes reflexões e contribuições. Obrigada, Ana, também. E, a partir de agora, eu me despeço e convido a todos e a todas a continuarem participando deste evento. Nós teremos programação, é só entrar na TV YouTube da UFRB. Uma boa noite a todos.